Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. No programa de hoje abordaremos um problema que não é específico de uma classe social e que pode estar muito perto de nós. Estaremos falando da violência doméstica. A falta de uma política pública de qualidade que resolva as questões da violência tem trazido e provocado um amplo debate sobre os efeitos dessa falta de segurança. Mas é prioritário colocar uma cunha específica nesta discussão, falar daquela faceta oculta da violência, que é aquela que acontece dentro de casa. Geralmente, as vítimas dessas agressões são crianças, adolescentes e mulheres que, por medo, renunciam à possibilidade de denunciar o seu agressor, tornando esta uma violência muito pouco divulgada. É primordial que se rompa o silêncio. Essas agressões mostram a face mais cruel da violência, duplamente perversa, porque normalmente ela é realizada por uma pessoa próxima da vítima e é também inesperada. Assim, as sequelas desta agressão deixam marcas muito drásticas na vítima. A violência doméstica mata, mutila e destrói o indivíduo. Para conversar conosco hoje sobre este assunto, nós estamos aqui com Dalca Chaves de Almeida Ferrari, psicóloga e coordenadora do Centro de Referência às Vítimas da Violência do Instituto Sede Sapiens. Estamos também com Arlete Salgueiro Escodelário, coordenadora da área de prevenção do Centro de Referência às Vítimas da Violência, também do Instituto Sede Sapiens. E estamos também com Lília Schutzer de Magalhães Cardoso Salvador, que é psicóloga e que também vivenciou situações de violência doméstica. Toca, para começar um pouco essa nossa conversa, dá para se dizer um pouquinho o que seria a violência doméstica? Do que a gente está falando aqui hoje? Certo. Entende-se por violência doméstica, né, todo tipo de submetimento que se coloca uma criança, né, ou adolescente, para que o adulto tenha algum proveito dessa ação. Vamos supor, um prazer que ele queira ter, né, até da forma sexual, ou um maltrato físico, né, que ele submeta uma criança sem o seu consentimento. No ambiente familiar. No ambiente familiar. É bem típico da relação onde a criança não é vista como sujeito, ela é vista como um objeto, a serviço desse adulto. Isso pode estar cometendo tanto criança quanto adolescentes, como também adultos, na maior parte mulheres. Isso. E às vezes pode acontecer que não é também só o adulto que agride, pode ter também adolescentes, essa agressão acontecer entre irmãos, por exemplo. Tá, onde o agressor também é um adolescente. Isso. E a gente está falando aqui hoje da violência doméstica, né? Como é que você percebe a diferença que a própria sociedade acaba tendo ao lidar com a violência que é doméstica e aquela que acontece fora, né? Bom, eu passei por situações de violência tanto dentro de casa como fora de casa. E nesse aspecto pude desenvolver uma série de comparações muito específicas e posso afirmar que um dos aspectos está em que a violência que ocorre dentro de casa, ela tem um sentido que vai além da violência como fato propriamente dito. Ou seja, se tem uma ambiguidade ou uma necessidade de esconder o que aconteceu, que faz com que, além do fato em si violento, a pessoa passe por distorções, ou seja, conduzida, ou seja, induzida a passar por uma série de distorções que aquilo não aconteceu. Além de sofrer uma violência, a pessoa que está sofrendo a violência também tem na família, nas outras pessoas que estão em torno dela, uma certa negação do que está acontecendo. Exatamente, é uma negação, é uma forma, muitas vezes se tenta fazer com que a pessoa que sofreu a violência acredite que aquilo não aconteceu. E isso pode trazer prejuízos maiores do que a violência em si, propriamente dita. Então, por exemplo, se a gente imaginar, se alguém rouba um carro, a gente chega em casa, seria mais ou menos isso, chegar em casa, aí a gente chega e fala assim, roubaram meu carro. Aí chega e a resposta é assim, não, ninguém roubou teu carro. Não, você está ficando louca, teu carro não foi roubado. E isso, por uma criança, muitas vezes pode fazer com que a criança chegue a ficar na dúvida do que aconteceu e do que não aconteceu. Então, é uma situação de violência que, na verdade, o silêncio está
cercando essa situação, não só porque não tem a denúncia, mas também porque ela não é reconhecida. Podemos falar isso? É como se fosse um verdadeiro complô do silêncio, né? Todas as pessoas acabam sendo envolvidas nessa negação e fica mais difícil para a pessoa que sofreu a violência conseguir falar, né? Então, às vezes, um processo dentro de casa, para ser revelado, ele demora anos, né? E às vezes, uma situação de uma violência externa, vamos supor, uma pessoa que seja estuprada externa, né, por uma pessoa fora da família, a família toda se reúne, a família toda apoia, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante essa discussão aqui, né? E até a gente poder estar falando sobre essa famosa quebra desse sigilo, né? Por que não se fala, né? Até no nível profissional, né? Agora, sendo um assunto que a gente tem assim, dificuldade de tornar visível, como é que a gente podia, Arlete, estar conversando sobre possibilidades de prevenção desta violência doméstica? Então, o trabalho de prevenção, assim, ele é fundamental, né, na quebra do silêncio ou na interrupção do ciclo da violência doméstica propriamente dita, né? E ela pode se dar de diferentes ações, desde uma campanha, né, a nível até nacional, ou um programa de divulgação, como a gente está fazendo aqui, do trabalho, dos tipos de violência, né, assim, veiculando através da mídia escrita ou falada, né, ou trabalhos como a gente tem feito na comunidade. Aí nós trabalhamos junto com crianças, né, e adolescentes, com os pais e com os educadores. E o que é trabalhado num programa de prevenção? Que aspectos que a família tem que estar atenta? Que ações são importantes para ajudar na prevenção? Então, uma coisa fundamental, por exemplo, para os educadores e mesmo para os pais, até para os adolescentes, é como identificar. Né? Como identificar uma criança ou adolescente que está sofrendo alguma vitimização dentro de casa. Né? Assim, depois de identificar, o que ela pode fazer para buscar ajuda? No caso a criança, ou no caso a família mesmo, ou o educador. Porque é um como trabalho, identificar, né? Tem algumas dicas que podem ajudar. Claro que cada situação ela é específica, mas tem algumas questões gerais que podem estar orientando um pouco a população nesse sentido? Pode. Você, o educador, por exemplo, que é um espaço onde a criança fica mais, a escola, um centro de juventude, o educador ele pode estar muito atento a alguns comportamentos da criança, desde um desenho, ou essa criança chegar e contar uma história para ele, como se tivesse acontecido com um amiguinho, ou um comportamento dessa criança tanto mais sexualizado, em termos de roupinhas que ela está usando, ou em termos de brincadeiras que ela, né, propõe para os amiguinhos. Né? Então, assim, são várias atitudes dela, ou uma criança que pode estar muito retraída, ou muito agressiva. Né? São extremos do comportamento dessa criança que, de repente, também pode mudar de um dia para o outro. A figura do agressor. O que está conhecido desta figura? Tem um perfil mais comum no Brasil hoje deste agressor da violência doméstica? Já se tem no Brasil vários estudos sobre isso e no mundo todo, né? E muito que se diz é que o agressor, ele muitas vezes, ele também foi vítima, né? Então ele passou por uma situação de violência quando criança, na maioria das vezes, e isso não foi resolvido. Então ele, como uma forma, né, de até estar resolvendo a sua maneira, né, ele passa a repetir a situação de violência. Agora, outra característica, né, é assim, importante numa família, às vezes uma pessoa que se destaca como muito gentil, muito sedutor com as crianças, entendeu? Ou um instrutor de acampamento, como a gente já viu vários casos, né? Eu acho que tem, assim, alguma coisa que a pessoa, ela vai buscar prazer, né, nas relações mais com pessoas de outra idade, não, né, na relação adulto-adulto. Então, chama atenção quando alguém se fixa muito numa etapa cronológica, né, para ter uma companhia de criança, aquela famosa situação de uma criança que gosta de estar conversando e aí alguém capta, né, essa necessidade e ele então começa a presentear balinhas ou coisas, esse tipo de conselho que os antigos sempre diziam, né, cuidado com estranhos, ou então com a pessoa que propõe coisas às vezes difíceis, assim, da criança aceitar, mas que de repente seduzida ela aceita. São indicativos, né, que o perfil de uma pessoa que não está muito centrada na relação adulto-adulto, ele está desviante ali por alguma problemática dele, né? E você falava um pouco dessa coisa do preconceito que tem em torno do próprio tema. O que você acha que podia ser feito? Que tipo de ação
na sua visão, ajudaria a gente prevenir acontecimentos futuros dessa natureza? Eu vejo que há um preconceito social, um preconceito dos familiares de enxergarem que pode haver um agressor, um pedófilo, enfim, uma pessoa na família que a gente sempre espera, relações extremamente agradáveis, saudáveis. Há uma resistência em se admitir que há alguém que não esteja correspondendo dentro desses valores. Quando se trata de algo sexual, é mais complicado ainda, porque a própria sexualidade implica em esconder, em situações que não são expostas abertamente. Voltando um pouco à questão da violência dentro de casa e da violência fora de casa, muitas vezes, para a criança, é difícil ela perceber a agressão propriamente dita. Então, por exemplo, se a gente considerar ela perceber que é uma agressão aquela exatamente, ela pode passar por conflitos até identificar como uma agressão. Quando se trata de um relacionamento que não implica só na violência sexual, um relacionamento familiar onde se tem confiança nas pessoas, onde as crianças muitas vezes são cobradas em cumprimentarem os mais velhos, em terem uma série de atitudes sociais, que se cobra posturas, cobra respostas, enfim, a criança ela pode estar se comportando como deve, está se relacionando com os adultos, e a criança muitas vezes não tem a noção do limite do que é permitido e do que não é permitido. Se o adulto tantas vezes não tem, como é que a gente vai exigir ou esperar que a criança tenha? Então, nesse sentido, é extremamente necessário que haja muito mais esclarecimento, que haja uma abertura maior, que se fale do problema. Eu vejo que estou aqui com esse sentido, com um aspecto de esclarecimento, de poder falar para evitar outras situações. E, enfim, trazer um depoimento de como é complexo, muitas vezes, a própria identificação, quando uma agressão ocorre com crianças muito pequenas. É muito demorada a identificação, é muito dolorosa, talvez, trazer isso à família. A família tem uma resistência muito grande em querer aceitar que isso aconteça, e se tudo isso for velado, como geralmente é num caso de uma agressão sexual, a própria família vai tentar resistir em aceitar, e muitas vezes vai focalizar a resistência e talvez até um impulso agressivo, a pessoa que traz à tona o problema. E não ela foi vitimizada, na verdade. Exatamente. Porque se a situação é toda normal, não acontece nada fora, aparentemente não acontece nada fora do normal. E aí, a pessoa que sofreu o problema, a vítima, ela chega e traz à tona uma problemática, ela que está carregando, de certa forma, a problemática. A família resiste em aceitar, resiste em abrir os olhos para o problema que está acontecendo. E muitas vezes a vítima, por uma necessidade, traz à tona insistentemente essa questão, às vezes ela que passa a ser como se a causadora ou a que está desestruturando aquelas relações familiares. Acho que você traz um gancho importante para a gente conversar sobre como está, então, lidando com a situação quando ela vem à tona. Mas agora a Diversidade faz um pequeno intervalo, mas volta já para a gente continuar conversando sobre violência doméstica. Fique conosco. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Olá, estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e da TV PUC de São Paulo. Vamos agora, nesse segundo bloco, conversar um pouco sobre o tratamento às pessoas vitimizadas pela violência doméstica. Para caracterizar um pouco melhor, que tipo de violência doméstica a gente encontra mais, Arlete, hoje? Então, a violência ela pode ser sexual, né, que nós já falamos um pouquinho, que são aquelas ações,
aquelas práticas, né, do adulto em relação à criança, onde ele está buscando o seu próprio prazer, desconsiderando totalmente a criança, né, nas suas necessidades e nas consequências dessa ação dele. A criança passa a ser um objeto para ele, né. Tem a violência física, onde é o uso da força para resolver um conflito ali da relação adulto-criança, né, aí através da força, ou se não como um método educativo, que é extremamente comum na nossa sociedade, assim como em outras. Né, assim, educar um filho através de punição, ou de castigos e de violências, né, mais sérias mesmo, podendo machucar e machucar bastante, desde um tapa, ou uso de instrumentos, né, para agredir e podendo muitas vezes chegar até a morte. Né? E a gente está falando um pouco da criança, do adolescente. O adulto também é vítima, muitas vezes. A mulher é vítima. Como é que se coloca isso no adulto? Então, a mulher, ela também é vítima, né, da violência física do marido, da física e da sexual, né? E ela está, assim, também muito submetida, né, a essa questão também que é da nossa sociedade, a relação de gênero, né, homem e mulher, que papel esse homem ocupa e como ela acaba submetida. E aí, assim, ela acaba tendo muita dificuldade, não só em se proteger, como proteger o seu filho, sua filha, né? E também, como a gente estava falando, a violência, ela acaba sendo não só o ato, como a omissão. Então, a mulher, muitas vezes, ela acaba sendo conivente, né, com algumas situações, e ela acaba sendo tão agressora quanto nessa medida, que ela também acaba silenciando e não tendo condições. Né? Não é um ato deliberativo dela, eu estou fazendo isso de propósito, mas porque ela também não está em condições nem de se proteger, nem de proteger a criança. E que efeitos psicológicos a gente tem observado, Daco, de uma coisa tão grave, tão cruel, que do ponto de vista psicológico, como é que essas pessoas chegam quando elas vêm para o tratamento? Olha, desde situações, né, leves, assim, como problemas de sono que começam, problemas alimentares, até reações mais complicadas, por exemplo, decisões, né, de surtos, que a pessoa realmente sai da realidade, começa a ter um mundo à parte, ela se deprime, ou às vezes ela tem um comportamento assim, que a vida realmente vai perdendo todo o encanto e pode chegar até uma questão de suicídio. Então é muito comum, às vezes, as jovens, as adolescentes, terem essa atitude mais impulsiva, né? Aí fora também todas as consequências de uma gravidez indesejada, quando é questão de adolescente, né? A questão de que uma jovem que foi, ou uma criança que foi violentada por muito tempo, ela acaba podendo também cair numa questão no comportamento mais sexualizado, como a Arlete já falou, de entrar numa linha mais sedutora, ela começa a repetir esse comportamento e chegar até, por exemplo, à prostituição, né? Isso também é comum em relação ao problema, vamos supor, os garotos, a gente está falando muito de menina, né? Mas acho que também os meninos, quando eles são abusados sexualmente ou quando eles são submetidos a violências, eles também têm sequelas, né, graves. E tanto a mulher quanto o homem pode cair também numa situação de dificuldade com a própria sexualidade, de buscar prazer com o mesmo sexo. Então a situação do homossexualismo que fica latente, um dia pode, né, aflorar. Então, assim, de certa forma, são problemas tanto internos, né, intrapsíquicos graves, como também no relacionamento. E que causam, né, situações para essa pessoa, assim, sequelas para a vida toda, que ela tem que estar se terapeutizando, ela tem que estar buscando uma ajuda para que ela possa encontrar dentro dela forças, né, mais saudáveis para se estruturar, para se reestruturar, né? E quando a pessoa consegue estar buscando essa ajuda, que tipo de tratamentos hoje podem ser oferecidos? Quem que deve estar envolvido nesse tratamento? De preferência, a abordagem que é mais eficaz é a familiar, né? Que de certa forma você já inclui todo mundo e tira a responsabilização dessa criança, porque por muitas vezes a criança se culpa muito, né, desta situação, ela carrega como se fosse um estigma, ela foi a culpada, então é muito difícil ela sair desse papel. Na medida que o atendimento é familiar, e mesmo que os pais são envolvidos, de certa forma cada um já vai ocupando um papel ali, né, entre aspas, de mudança dentro desta família, né? As forças vão se equilibrando novamente, né? E agora, quando isso não é possível, a gente tenta trabalhar com a criança do ponto de vista também individual, e também a gente... Com a criança ou com a pessoa, ou com a adolescente,
E o trabalho em grupo também é muito interessante. Depois de um tempo de atendimento individual, a pessoa que foi vitimizada, ela pode estar frequentando um grupo que a gente considera como um grupo homogêneo, a princípio, né? Porque ele vai encontrar pessoas com quem ele pode só trocar a sua história, de certa forma, é um grupo muito continente. Paralelamente a isso, o grupo de pais também é importante. Voltando um pouquinho no grupo, são um grupo de pessoas que passaram por situações parecidas e estarão juntas nesse grupo. Tanto grupo de crianças, quanto adolescentes, quanto adultos. Né? E a gente também tem experiência recente de grupos de agressores. Né? Porque em muitos casos a gente tem recebido encaminhamentos lá no Instituto de agressores que, de certa forma, têm aí um tempo para poder fazer um investimento no seu processo terapêutico. E tem sido um trabalho muito interessante poder trabalhar com esta vontade que também alguns têm de mudar, de sair dessa situação. E pedem ajuda. De um outro olhar, né, olhando do outro lado do tratamento, que ações do profissional você ressaltaria que são importantes nessa relação terapêutica? Ações de enfrentar a situação, de haver um esclarecimento e muitas vezes de se enfrentar ou levar à frente situações, medidas jurídicas cabíveis, enfim, a agressão. Na sua vivência, os profissionais estão sempre dispostos a essa atitude? Não, na maioria das vezes não estão dispostos. Eu vejo que esse tipo de violência, de modo geral, doméstica, na medida que implica nas relações familiares, talvez a sexual mais ainda, há uma dificuldade muito grande de se enfrentar. Há uma tendência a jogar batata quente para o outro. É muito comum os profissionais ou as pessoas de maneira geral ficarem perplexas quando escutam uma história, ficarem abismadas, puxa, aconteceu tudo isso. Aí na hora que tiverem que tomar alguma medida para enfrentar o agressor ou enfrentar uma pessoa que tem uma distorção, se tiver que fazer um relatório, se tiver que falar com a pessoa, se tiver que tomar uma medida jurídica, a tendência é usar todas as defesas possíveis para não se fazer nada. É lógico que eu estou falando de muitos profissionais, mas não de todos, evidentemente. A gente está falando aqui de um preconceito que, na verdade, também está do lado do profissional, está do lado de quem está vitimizado, está do lado de quem está fora da situação, de alguma forma participando dela. E a gente fala muito rápido do papel que a mídia pode estar tendo, né, no trato com essa questão, Arlete. Como é que você vê hoje o jeito como a mídia tem colocado isso? A gente tem assistido alguns programas de televisão que, às vezes, fazem uma segunda violência à criança, por exemplo, quando expõem uma situação de uma forma bastante... talvez exagerada, né? Você que trabalha com este assunto, como é que você percebe o papel que a mídia pode estar tendo na relação com esse problema? O problema, acho que, da mídia nesse momento, assim, é apresentar a notícia, né, o acontecimento, quase como uma mercadoria, né? O importante é chocar, é mobilizar as pessoas, mas no sentido, assim, da televisão, por exemplo, de ter uma audiência, né? Quanto mais pessoas se chocarem e quiserem assistir, ótimo, né? Mesma coisa a imprensa escrita também, o jornal. Bom, o importante é vender o jornal, né? E não apresentar a notícia de uma forma que ela possa ter um conhecimento maior, por exemplo, no caso da violência doméstica, do fenômeno da violência doméstica, como buscar uma ajuda, né, para onde se encaminhar, ou no sentido dela própria se ajudar, ou oferecer uma ajuda para alguém que ela conheça que esteja sofrendo essa situação de vitimização. Né? Então, assim, eu acho que o grande desafio para a mídia é cumprir esse papel de informar, né? E não só de chocar as pessoas e vender a mercadoria. Né? E onde buscar ajuda em São Paulo? Se em São Paulo alguém tivermos essa situação por qualquer dos polos, certo, aonde são os locais onde é possível encontrar uma ajuda especializada? Olha, sempre a gente pode, assim, uma ajuda imediata, né? Se for sobre criança e adolescente, né, em termos de ajuda rápida, os conselhos tutelares, né, eles podem ser um órgão de procura imediata, as varas da infância e juventude, né, as delegacias da mulher,
os postos, os hospitais mais equipados estão prontos para ter esse tipo de atendimento. Se a criança corre algum risco, a coisa é imediata. Agora, serviços de atendimento, tem vários já, né, felizmente. Então, temos esse nosso serviço no Instituto SEDES, né, do Centro de Referência a Vítimas da Violência. A gente trabalha também em parceria com o Pérola Baito, nas questões da violência contra a mulher. Pérola Baito. Isso. Violência doméstica, né, com mulheres. A Casa Eliane de Gramont, né, o PAVAS, que é aqui da Faculdade de Saúde Pública, o CEARAS, que também é da Faculdade de Medicina da USP. Então são parceiros. Na PUC também tem um centro, né? Na PUC também acho que tem. E o CRAME também é um órgão, né, que tem até em outras cidades do estado, e que, de certa forma, cada um está fazendo a sua parte. Por exemplo, a própria USP, o Núcleo de Estudos da Violência, ele tem uma produção teórica, né, que ajuda muito nessa questão de debates e conscientização. Eu acho que tem vários parceiros aí que já estão colaborando, mas em termos de serviço imediato, eu acho que a gente tem que estar sempre avaliando a gravidade, o grau de risco que essa criança ou essa pessoa que foi vitimizada tem. Né? E a gente pode dizer, então, que o passo decisivo é alguém romper esse silêncio e entrar nessa cadeia de atendimento. E não temer essa busca de ajuda, porque hoje as varas da infância, por exemplo, você falar com um juiz, né, sobre essa questão, eles estão muito abertos, né? E acho que antigamente havia um preconceito, né? Um temor das pessoas se envolverem. Bom, Diversidade vai ficando por aqui. Eu queria finalizar o nosso programa de hoje agradecendo muito a presença aqui conosco das psicólogas Dalca Chaves de Almeida Ferrari, Arlete Salgueiro Scodelário e Lília Schutzer de Magalhães Cardoso Salvador. Né? Espero vocês em dezembro, quando voltaremos então com mais um programa Diversidade. Até lá! Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.